Oi pessoal, tudo bem? Vim falar então sobre as minhas leituras do mês de junho. Comecei o mês terminando de ler Ariel, da Sylvia Plath. Eu sou meio lerda para ler poesia. Eu gosto, assim, de ler um por dia, assim, lendo aos pouquinhos. Então, na realidade, já estava lendo esse livro faz bastante tempo. Esse foi o último livro que ela escreveu antes dela se suicidar. E quando ele foi publicado pela primeira vez pelo marido dela, Ted Hughes, ele foi publicado com várias alterações. E essa edição aqui, aliás, uma das versões traduzidas também já é feita com a restauração, assim, com o original como a Sylvia tinha feito. Quem fez isso foi a filha dela, que descobriu os manuscritos originais e viu que eles não tinham sido publicados do jeito que a mãe tinha deixado. Então, essa minha edição, comprei na Livraria Cultura, era mais barata que a tradução, inclusive. Ela tem um texto que a filha escreveu sobre a mãe, sobre essa questão das edições diferentes, em que ela conta essa historinha, enfim. Depois tem a parte com os poemas, e depois tem o facsímile dos poemas. Então, na realidade, todos os poemas aparecem 2 vezes no livro. Tem até, eu acho bonitinho, porque tem as partes que ela foi corrigindo, então tem a parte, digamos, datilografada e as correções, assim, com a escrita dela mesmo. Aqui também, por exemplo. Tem uns cisquinhos. Bom, no livro, os poemas dela são de uma alma perturbada, digamos assim. Vários deles remetem a imagens de suicídio ou problemas que ela tinha com o marido, com o pai, com várias pessoas. Então é um livro doloroso, digamos assim. Foi a primeira coisa da Sylvia Plath que eu li. Eu tinha lido aquela biografia, A Mulher Calada, mas porque eu gosto do trabalho da Janet Malcolm, que é uma estudiosa de jornalismo. E então esse aqui foi o primeiro livro da Sylvia Plath que eu li. Eu gostei bastante, né? Eu não sou uma leitura muito frequente de poesia, como vocês sabem, mas eu gostei bastante do livro. Gostei da escrita dela, achei ela tem uma escrita poética, mas mesmo assim ela não voa demais, assim, ela consegue ser meio pé no chão e bonita ao mesmo tempo. E eu acho isso bastante legal. Então, enfim, já tava lendo há bastante tempo, não li esse mês tudo, não. Depois eu li um livro bem rapidinho de ler, que foi Um Contrato com Deus e Outras Histórias de Cortiço, do Will Eisner. Eu já fiz um vídeo sobre ele. Esse quadrinho conta a história de vários bairros de imigrantes de Nova York. São espécies de contos. Gostei bastante. Então, posso colocar o link ali embaixo também. Depois eu reli também uma outra leitura rapidinha. Eu reli Bonsai. Eu tinha lido, eu acho que foi em abril que eu li o A Vida Privada das Árvores, que era o novo livro do Zambra. E eu já tinha ficado com vontade de reler Bonsai, porque eu li ele ano passado. E daí a Ju, do Batom de Clarice, tava lendo, e mais um pessoal tava postando umas fotos e fiquei morrendo de vontade de ler de novo. Então ele vai contar a história de um casal, que é a Emília e o Julian. Eu sempre faço confusão com o nome do personagem da Vida Privada das Árvores. Julian é o do outro. E eles são um casal na época da faculdade, e eles, enfim, ela morre. Não, mas o mais legal é que ele conta na primeira frase que ela morre, então não é um spoiler, viu, gente? No final ela morre e ele fica sozinho. Bom, ele é um livro bem legal sobre relações humanas. É uma historinha gostosa de ler sobre o casal, enfim. Eu gosto bastante dele. Depois eu li A Vida Descalço, do Alan Pauls. Eu gosto bastante da escrita do Alan Pauls. Ele escreveu O Passado. Ele é argentino, o passado se passa em Buenos Aires. E o passado virou um filme. Aqui ele vai falar sobre... são ensaios sobre a praia. Então ele comenta sobre a infância dele, como era um evento social ir pra praia nas férias. E também conta sobre o imaginário das pessoas, afinal de contas é pra lugar estranho, né? Todo mundo na cidade tá sempre de roupa, a nudez é uma coisa meio tabu entre várias pessoas. E daí você vai na praia e tá todo mundo basicamente pelado, né? Quer dizer, é um lugar em que as pessoas mudam um pouco. E é um pouco sobre isso que ele fala. Ele fala que
A praia é uma espécie de lugar em branco em que as pessoas podem se associar de várias maneiras e de maneiras novas e diferentes com o resto da vida delas. Ele é um livro bem curtinho. Eu gosto da escrita do Alan Poe, mas ela é uma escrita mais trabalhada, mais truncada, então ele não é tão rapidinho de ler. Para quem já conhece o autor e gosta, eu acho bem interessante, apesar de não ser uma ficção. Ele faz algumas relações bem legais entre as atitudes que as pessoas têm e qual pode ser o pensamento que motiva essa pessoa a fazer tal coisa, enfim, bem bacana. Li um livro que, na realidade, eu não tenho o livro em si, eu imprimi. Eu procurei ele na livraria, eu acho que tem uma versão que é da LPM, mas ele já tá liberado pelo projeto Gutenberg. Então, se você quiser ler na internet, tem, é bem tranquilo de achar, que chama Manon Lescaut. Menon Lescaut. Desse cara que é o Webb Prévost. Bom, o livro é narrado em primeira pessoa e vai contar a história desse menino que era um aristocrata francês e acaba se apaixonando por uma outra menina meio aleatória e acaba fugindo com ela. Mas ela, na realidade, era uma Maria Caça Dinheiro e ela ia atrás dos meninos ricos pra ter luxos e coisas assim. Então vai contando a desgraça desse menino e desse casal. Eu comecei a ler esse livro porque ele era parte de um dos cursos do Coursera, que é aquele mesmo site que tem o curso de ficção científica que um monte de gente já fez, ou já viu pelo menos, mas eu acabei, esse aqui era sobre literatura e relacionamentos. Eu comecei a fazer, mas eu não me interessei tanto depois, então eu parei de fazer o curso, mas essa aqui era a primeira leitura do curso, por isso que eu li. Pra quem se interessar, então, acho que é da LPM a edição que tem, ou se não é fácil de encontrar na internet também. Depois eu li outro livro que eu já fiz vídeo, que é o It Chooses You, da Miranda July. Esse livro já foi traduzido, é Eu Escolho Você, Você Foi Escolhido, alguma coisa assim. É um livro de entrevistas que ela fez com pessoas que ela achou num caderninho de anúncios. São pessoas que têm histórias legais pra contar e ela vai perguntando sobre a vida também. É uma das maneiras dela de sair de uma crise criativa. Então, se você quer saber mais informações, vai estar o link ali embaixo. Uma coisa que me surpreendeu muito, Kafka. Esse livro aqui ele chama Essencial, é da coleção da Penguin, então ele tem A Metamorfose e tem vários outros contos, textos menorzinhos. Eu não tenho certeza se todos os textos estão na edição integral deles, eles não falam sobre isso aqui. Então, se alguém souber, me avisa. Eu não sei se eles cortaram alguma coisa. Mas enfim, esse aqui é o sumário. O mais legal de tudo é que esse autor, que é uma pessoa muito bacana, Modesto Caroni, ele também escreveu alguns ensaios, a introdução e alguns comentários sobre cada uma das obras. Isso foi bem bacana, até para fazer a localização do leitor. E Kafka era uma coisa que eu nunca tinha lido e eu não sei porque eu tinha a impressão que era aqueles livros densos, pesados, que você precisa lutar para conseguir ler o livro. E muito pelo contrário, gente, isso aqui é muito bom. É uma delícia, fiquei louca para ler mais coisa do Kafka. Ele tem ideias muito loucas, né? Assim, fico impressionado, gente. Como que o cara pensava tudo isso? Mas a escrita dele é muito gostosa de ler. Muito gostosa. Então, acho que a história de Metamorfose todo mundo conhece, né? A história do cara que vira um inseto. Uma barata, provavelmente. Ele é um texto muito bacana sobre a mudança que as pessoas têm em relação às outras, assim, como que você se relaciona com outras pessoas. E não só em relação às outras pessoas, mas como um indivíduo só pode mudar em si mesmo, né? E eu acho que o jeito que ele escreve é tentando colocar as pessoas em situações limites estranhas e com isso ir desvendando um pouco da atitude humana, de como as pessoas agem, como as pessoas se relacionam. E eu quero ainda fazer um vídeo só sobre ele, mas eu ainda tô lendo coisas sobre ele e quero ler mais coisas dele, então talvez demore um tempo ainda. Eu também li ficções do Borges. Gostei bastante, mas assim, eu tive uma relação de amor e ódio às vezes. Gostei muito dos contos mais fantásticos, digamos assim, mas alguns outros contos não
não me chamaram tanta atenção. Ele tem... esse aqui é um livro que tem, na realidade, 2 livros. Então tem o Jardim de Veredas que se bifurcam e o Artifícios, os 2 são livros de contos. Todos são 16 contos. E ele mesmo, digamos, o próprio Borges, numa espécie de... um prólogo. Ele comenta assim, esse livro tem tal conto que é um conto de fantasia, tal conto que é um conto policial, tal não sei o que, não sei o que. E até ele, assim, faz essa divisão bem clara. E eu gostei muito, por exemplo, da Biblioteca de Babel. Mas esses mais policiais, assim, eu acho que já... O gênero já não me chama muita atenção e ele não conseguiu fazer chamar a minha atenção. Outra coisa que eu achei bem legal é que ele escreve uma espécie de resenha, conto, enfim, sobre um livro que não existe, assim. Isso eu achei muito divertido, porque, enfim, ele meio que inventa o livro pra falar sobre o livro e achei bem divertido. Quero ler mais coisa dele também. Depois eu li outro livro que eu ainda quero fazer um vídeo sobre, que é A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Hugo Mãe. A Inês, do Inês Books, que fala bastante desse autor. Esse foi o primeiro livro que eu li dele. E essa capa linda, feita feita pelo Lourenço Mutarelli. E, bom, o livro vai contar a história de um barbeiro aposentado que foi morar numa casa para idosos. E lá ele vai contando sobre a vida dele, sobre como é estranho sair de casa, sobre a relação que ele tem que construir com as outras pessoas que também estão lá, como ele sente falta da mulher dele que acabou de morrer, como o relacionamento com a família acaba mudando depois que ele vai para esse lugar. E acaba falando também sobre a morte, né, já que ele tá tão perto da morte, digamos assim, esse acaba sendo um assunto que aparece bastante no livro também. A escrita do Walter Hugo Mãe é muito bonita. Eu gosto do jeito que os portugueses usam a língua, eu acho que eles usam a língua de uma maneira diferente que a nossa. E eu gosto de ler, ele escreve muito bem, assim, você vai lendo, e é uma delícia, assim. A linguagem que ele usa é muito bonita e a construção de frases dele é muito bonita. Depois eu li também O Mapa e o Território, também já gravei um vídeo pro canal sobre ele. Ele vai falar sobre um artista francês, o Jed Martin, desenvolvimento da obra dele. E é um livro que traz bastante informações sobre a arte, né? Bastante discussões sobre o mundo da arte. Então, para quem quiser saber mais, o link vai estar lá embaixo. E, por fim, eu terminei o mês lendo o Sua Voz Dentro de Mim, da Emma Forrest. Também já fiz vídeo para ele, pro canal. Esse daqui é um livro que fala basicamente sobre depressão. Ela vai contando em primeira pessoa o processo dela de ter depressão, de fazer o tratamento com um psicanalista. E também é uma espécie de tributo ao psicanalista dela, porque uma homenagem, porque ele morreu. Então ela acaba escrevendo esse livro sobre a vida, enfim, várias coisas. Bom, gente, essas foram as muitas leituras do mês de junho. Tchau, tchau.